Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Aleluia, meus amados irmãos, glória a Deus pela sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 23. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Olha a graça na igreja, irmãos. Ele não viu defeitos ali como evidência ou falhas humanas, mas o que ele viu ali foi o Espírito Santo e o mover do Espírito. Não que a igreja não tivesse falhas, não tivesse imperfeição, mas naquele momento eles estavam cheios do Espírito Santo, a sua carne estava sujeita e eles estavam ali manifestando e revelando visivelmente a graça de Deus. A graça é algo visível. Aquele que é espiritual tornará visível o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Amados, ele está no nosso coração. E ele flui através dos nossos lábios e atitudes proféticas, desfazendo as obras do diabo, afetando o visível. Continuamos com o tema Eletricidade Celestial, parte 5. Meu irmão, minha irmã, jamais permita que o que parece estar dando errado no visível, neste momento, na sua vida, faça você parar. Não pare de semear no Espírito. Cumpra a agenda de Deus revelada a você passo a passo. Releve a sua herança a segundo plano, sabe? Não desista da sua herança, mas não pare mesmo diante da morte iminente. Em Lucas 14:33 diz que aquele que não renunciar tudo não pode ser meu discípulo. Não fique aí dizendo, desde que eu estou servindo a Cristo não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Ei, o fruto vai dar certo na estação própria. Busca o reino de Deus, sua justiça, persevera no ponto, no foco. Não foque na dor, no sofrimento, no trajeto, mas foque na linha de chegada, que é o céu e a coroa. Não estamos competindo com homens, mas estamos lutando contra espíritos sem corpo, demônios, contra o mundanismo e a nossa carne. Em Jó 42:10 diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que tinha, do que antes possuíra. Veja, amados, Jó 42:10. Jó não deixou com que as suas feridas, a sua luta, a sua prova o parasse. Ele não parou. Bem-aventurado é aquele que persevera. Precisamos não apenas de fé, mas de perseverança. Abraão alcançou a promessa não só pela fé, mas pela perseverança, meus irmãos. Veja como José perseverou. Veja como Moisés perseverou diante de Faraó. Assim, Deus mudou a sorte de Jó, porque ele não olhou primeiro para o seu sofrimento, suas feridas, ele não olhou para aquilo que ele tinha perdido ou estava passando, mas ele ouviu o que o Senhor falou e foi lá orar pelos seus amigos. E quando ele fez aquilo que o Senhor havia chamado, buscar o reino de Deus, sua justiça, aleluia, o Senhor acrescentou todas essas coisas. Amados, muitas vezes nós lemos ali que os discípulos falavam que nada lhes faltava. O Senhor disse, porque eu vos enviei. Então eles estavam fazendo o que o Senhor os chamou a fazer. Não que sejamos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Enquanto eles faziam a vontade de Deus no Espírito pela graça, o Senhor tinha liberdade no Espírito para ir acrescentando, meus irmãos. E estava na posição correta. Jó não deixou com que a sua doença dissesse, eu estou doente, como é que eu vou orar por enfermos? Eu vou parar, eu vou lastimar, eu vou murmurar, eu estou cansado. Irmãos, até o sangue, você tem condição de andar, ande até a igreja, nem que seja a pé, sabe? Mas não desista, não desanime. Você tem condição de ler a Bíblia? Ainda enxerga? Leia, ore. Ainda tem voz? Louve. Não pare nem um segundo, vai até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não desista no meio do caminho. Não seja como os cães que retrocedem para o mundanismo, a carnalidade, o pecado, mas sejam fiéis que permanecem como Josué e Caleb até o fim. Aleluia. 2 Coríntios 6:10 diz assim, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos,
Nada tendo, mas possuindo tudo. Não deixe que a tua situação atual, porque você não tem muito dinheiro, porque você está com dinheiro contado, faça com que você pense que você não é próspero, que você não pode ser generoso, que você não pode orar pelas pessoas. Não pense assim, não olhe para a tua vida financeira, para a tua saúde, não olhe para aquilo que você não tem ou que está dando errado na carne. Confesse, cobre com o sangue e ande no Espírito, semeie no Espírito. Enquanto você está liberando essa atmosfera celestial na vida das pessoas, Deus fará com que isso aconteça na sua também, como consequência. Então vamos estar envolvidos de forma excelente com a agenda de Deus, incondicionalmente, até o fim, sem existir, incondicionalmente, com dinheiro, passando dificuldade, com saúde ou passando por enfermidade. Não pare, não repense, não questione, apenas faça o que o Senhor te chamou. Busca o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Sabemos que como Lázaro, o mendigo, que ele não alcançou a cura divina nessa terra, ele foi até o fim, ele perseverou. Então, o mais importante não é adquirir a herança ou que o efeito da nossa fé aconteça, mas que a nossa fé não esmoreça no meio do caminho. Como Paulo disse, não é? Olha, acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Então eu não estou dizendo para você desistir da herança. Estou dizendo que se isso aparentemente demorar e se arrastar, como no caso de Caleb e Josué, que demoraram 40 anos para ver isto, como no caso ali de Abraão, que esperou por mais de 25 anos, não desanima, não desista da promessa, mas não coloque a promessa em primeiro lugar. Não coloque a promessa em primeiro lugar. Coloque o poder de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, a agenda de Deus em primeiro lugar. Amém, amados? Olha, diz assim no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14 a 16. Porque se de todo calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Mas tu e a tua casa de teu pai, tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura como esta, né, para esse momento profético, é que foste levado a rainha? Então disse Esther e respondeu a Mordecai, né? Vai lá e diga para Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim e não comais, nem bebais por 3 dias e 3 noites. Então, nem de dia nem de noite, por 3 dias, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ela não colocou o seu conforto, a sua carne. Lembre que a primeira tentação de Jesus, ele não colocou o conforto da sua carne, não fez pedras em pães, mas ele ficou na agenda de Deus, que era um momento de consagração. Então, pessoas que ficam na zona de conforto, na carne, se der eu vou, se não estiver chovendo, se não tiver nada na televisão eu vou buscar Deus, se não tiver nada para fazer, se não tiver cansado, se não tiver com preguiça, se não tiver coisas para fazer no shopping. Irmãos, não coloque Deus em segundo lugar. Aqui nós vemos que Esther arriscou sua própria vida para cumprir a agenda de Deus. Ela viu que ela tinha sido levantada por Deus. Irmãos, nós somos levantados por Deus para manifestar as grandezas dele, para nos enchermos do Espírito, não ficarmos distraídos com as coisas deste mundo. Misturado com o mundanismo produz mornos, separação produz força, discernimento. Quando Sansão se misturou com o mundanismo, ele perdeu a visão, ele perdeu a força e ele perdeu a liberdade. Veja as 3 coisas que o mundanismo tira. Lá em Oséias diz que o mundanismo, ele tira a força e o entendimento. Irmãos, olha só, a primeira coisa que ele perdeu foi a visão. A pessoa que começa a se misturar com o mundanismo, não dá nada, o que tem? Isso não é inocente, isso não tem problema. Ela não discerne mais a serpente. Ela começa a ser devorada pela serpente e achar normal, e achar que pode comer na mesa de Deus, na mesa dos demônios. Segundo ponto, Sansão perdeu o que, queridos? A liberdade. Ele ficou amarrado, que nem um jumento girando em círculos. O que vemos aqui, o cristão não tem mais força e liberdade, porque quando está o Espírito, 2 Coríntios 3,17, está a liberdade. A pessoa não tem mais liberdade. Ela quer orar, não consegue. Ela quer buscar Deus, não consegue. Ela quer jejuar, não consegue. Ela quer evangelizar, não consegue. Entende? Ela perde a liberdade. Ela fica fraca para as coisas de Deus e ela fica animada para as coisas do mundo. Ela fica anestesiada, adormecida, como aquelas virgens sem azeite e com as vestes sujas, sem arrependimento. Já não há mais confissão, temor, renúncia, cruz. Não, Deus é amor, eu estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo, posso fazer o que eu quiser, que não existe mais pecado. O pecado foi riscado da minha agenda e agora Deus é amor, entende? Perde a liberdade. E o terceiro ponto que nós vemos ali, irmãos, tirou a visão, tirou a liberdade, tirou a força. Nós vemos que muitas pessoas, amados, estão assim como Sansão, príncipes que estão agindo como jumentos, girando em círculo na agenda global.
Dizem que são cristãos, mas são igualzinhos os mundanos. Diz que são cristãos, mas não tem diferença nenhuma do vizinho ímpio. É a mesma música, mesmo time de futebol, nada misturado com esportes violentos. Não dá nada, Deus é amor. Então vemos, amados, que os mornos Deus vomitará. Mas eu e você que estamos aqui buscando ao Senhor, amados, vamos liberar essa unção, essa atmosfera celestial. Vamos cumprir a agenda de Deus cada dia mais. Não com fanatismo, mas com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Porque servir ao Senhor não é uma obrigação, amados, mas é um privilégio. Sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz: sejam cheios.